Pegue a palavra de Deus e abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, eu vou ler o versículo 4. E assim que você localizar, dê um glória a Deus aí para eu saber que você achou. E se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, aí você se aproxima da pessoa e divide o local da leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Me dá só mais um pouquinho aqui no PA. O retorno até que está bom, só no PA um pouquinho. Vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia, aí está bom, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? Das fortalezas. Pastor, eu não entendi. Que fortalezas são essas? Que armas são essas? Tudo isso você vai entender. Eu vou ler pela terceira vez e eu quero que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em João Pessoa, na Paraíba, repita em seguida, em bom tom e alta voz. Vamos lá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quantos creem que Deus vai falar conosco nesta noite? Então desocupe as tuas mãos, deixa a Bíblia aberta aí no teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do Deus vivo. Vamos aplaudir o povo de João Pessoa, vamos aplaudir Paraíba, vamos aplaudir Brasil. Abra a tua boca, aplauda e diga glória a Deus. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que nos ouve à distância, nos assiste à distância, junte-se a nós, aplauda também, glorifique a Deus também. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada. Fale com cada pessoa que está aqui, fale com cada pessoa que está à distância, remova todo obstáculo, toda barreira, e que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora sente-se, por favor, sente-se. As armas da nossa milícia não são carnais. A nossa milícia, ou seja, a nossa guerra, é espiritual. Você já sabe que a nossa guerra é espiritual. E se a nossa guerra é espiritual, as nossas armas também têm que ser o quê? Espirituais. Como é que você vai lutar numa guerra espiritual usando armas humanas? Armas naturais. As armas que esse mundo usa, a trapaça, a mentira, o engano, a esperteza, a sedução, essas armas humanas aí, elas não servem para a nossa guerra. A nossa guerra se faz com armas espirituais. E você já aprendeu aqui quais são as armas espirituais que nós temos para lutar. É só você ler lá em Mateus capítulo 4 que você vai ver Jesus enfrentando uma guerra espiritual contra o próprio Satanás. E quais foram as armas espirituais que Jesus usou na guerra, na batalha espiritual? Quais foram? Jejum, oração e palavra. Jesus foi para o deserto sabendo com quem ele iria lidar. Ele sabia que ele ia enfrentar um desafio pesado. Então o que ele fez? Jejuou. Jejum para nós não é para manter o shape,
não é para manter o físico. O jejum para nós é uma arma espiritual poderosa. Então a gente jejua não porque gosta, porque para falar bem a verdade, quem é que gosta de jejuar? Você conhece alguém? Hã? Não me olhe com essa cara não, você acha que eu gosto de jejuar? Não, eu gosto de comer. Você também gosta de comer? Mas por que a gente jejua? Porque gosta? Porque precisa. Se você quer ter vitória na batalha espiritual, tem que jejuar. Mas quando jejuar, tem que fazer o quê? Orar. Porque jejum que não tem oração, não é jejum. É só ficar sem comer. Então a pessoa que está jejuando precisa também orar. E como é que a gente vai atacar Satanás? Qual é a espada do Espírito? Qual é? De acordo com o que Paulo escreveu lá aos Efésios 6, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então as nossas armas não são carnais, são espirituais. Entre tantas outras, são essas aí que eu citei. E aí a palavra fala na parte B do versículo 4, que essas armas que não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? Fortaleza, esquece a capital do Ceará, não é dessa aí que eu estou falando. Fortaleza era, na época antiga, um lugar forte. Quando o rei pensava num lugar para morar, ele não pensava apenas no luxo, ele não pensava apenas no conforto, mas ele pensava, acima de tudo, na segurança. O maior rei de Israel, você sabe quem foi? Davi. Davi teve muitas vitórias, colecionou vitórias. Mas um dia Davi conheceu uma cidade chamada Jebus. Diga comigo, Jebus. E a cidade de Jebus tinha um palácio lá no topo da cidade, uma verdadeira fortaleza. Davi olhou aquilo e falou, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui daria perfeitamente para ser a sede do meu governo. Aí sabe o que Davi fez? Tomou a cidade de Jebus, transformou a cidade de Jebus na cidade de Davi, que posteriormente foi rebatizada com o nome de Jerusalém. E onde é que ficava o palácio de Davi, também chamado de Fortaleza de Sião, lá no topo da cidade de Jebus. Completamente inatingível. Ele via todo mundo, mas ninguém conseguia vê-lo, só via o palácio. Mas ele não era visto por ninguém. Ninguém sabia se ele estava lá, se não estava. Então, a preocupação dos reis era ter uma fortaleza. Então, o que era uma fortaleza? Era um lugar seguro. Era um lugar onde os inimigos não conseguiam atingi-lo. O diabo sabe muito bem como fazer a guerra. E uma das coisas que ele gosta de fazer é construir fortalezas. E eu não estou falando de uma construção física, mas estou falando que o diabo, quando entra na vida de uma pessoa, ele gosta de tomar algumas áreas para dizer, aqui eu vou ficar e ninguém vai me tirar. Essa parte aqui eu vou dominar. O diabo tem construído fortalezas na vida de algumas pessoas. E você vai aprender aqui hoje, nesta palavra, que talvez o diabo construiu uma fortaleza na tua vida e você não sabia. Talvez o diabo fez da sua mente uma fortaleza onde ele está tomando conta. E você talvez até hoje não havia percebido. Mas a palavra diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então levante a tua mão direita que eu quero profetizar sobre a tua vida. Todas as fortalezas que o diabo levantou contra você, hoje Deus vai jogar por terra em nome de Jesus. O mesmo Deus que derrubou a cidade de Jericó e as muralhas de Jericó vai derrubar as fortalezas que o diabo levantou contra a sua vida em nome de Jesus. A primeira fortaleza que o diabo gosta de tomar, de construir, anote isso é importante, é a fortaleza da nossa
mente. A mente humana é o lugar onde o diabo mais gosta de agir. Se tem um lugar que o diabo gosta de tomar, de dominar, é a mente. E é por isso que existe até um ditado que diz que mente vazia. Você conhece o ditado? Complete aí. Mente vazia. Muito popular esse ditado, né? Está na Bíblia não, viu? É ditado popular. Sabedoria popular. Não se sabe quem falou. Mas quem falou isso aí, ou falou com o entendimento da palavra, ou então deu um chute assim muito certeiro. Porque se o diabo vê uma mente vazia, ele logo diz assim: olha aí, olha o lugar perfeito para eu me esconder, olha o lugar perfeito para eu montar a minha fortaleza e destruir a vida desta pessoa. Então a mente é o lugar predileto. A nossa mente é o principal campo de batalha na guerra espiritual. Então eu quero começar essa mensagem te dando um conselho. Tome cuidado com a sua mente. Tome cuidado com seus pensamentos. Você sabe qual é o maior engano que as pessoas têm? É de que só pensar não tem problema. Tem muita gente que até diz assim: não, eu não fiz não, eu só pensei. Eu não fiz, só pensei. Eu não cheguei a falar não, eu só pensei. Eu não cheguei a matar não, eu só pensei. Não cheguei a roubar não, só pensei. Eu não cheguei a adulterar mesmo, não fui, não, só pensei. E achar que só pensar não tem problema é um engano muito grande. Porque é justamente a mente humana a principal fortaleza que o diabo tem construído na vida de muitas e muitas pessoas. Mas eu quero te mostrar dentro da palavra de Deus a receita para uma mente saudável. Quem quer ter uma mente saudável aqui? Então abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se você quer ter uma mente saudável, guarda esse versículo na tua mente, no teu coração. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você não achou? Vou ler de novo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer que você e eu precisamos fazer uma limpeza na nossa mente, uma triagem nos nossos pensamentos. Vamos analisar aqui qual é o critério? Tudo que é verdadeiro. Se eu só posso pensar em tudo que é verdadeiro, aquilo que é mentiroso, aquilo que é falso, aquilo que é enganoso, não pode ficar na minha mente. Se eu só posso pensar naquilo que é honesto, logo aquilo que é desonesto eu não posso nem pensar. Está compreendendo? Como é que limpa a mente? Tudo que é justo eu posso pensar. Se é injusto, esse pensamento que eu estou tendo é injusto, não tenho que alimentar isso. Tudo que é puro, isso eu tenho que pensar. Mas se eu tenho que pensar no que é puro, se eu tenho algum pensamento impuro, o que eu tenho que fazer com ele? Eliminar da minha mente. Não posso ter pensamentos impuros. Tudo que é amável, isso eu posso pensar. Mas o que é odiável, detestável, abominável, eu não posso nem pensar. Quem está compreendendo o que Deus está falando aqui? Se há alguma virtude, se há algum louvor, ou seja, se é coisa boa, nisso eu devo pensar.
Eu vou dizer uma frase até engraçada agora. Pense no que você está pensando. E analise os seus próprios pensamentos. Pense um pouco. O que é que tem passado na tua mente nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos? O que é que tem alimentado os seus pensamentos? Você tem pensado em que ultimamente? Será que você não percebeu que o diabo tem dominado os teus pensamentos e que através da tua mente ele está dominando todo o teu corpo? Vigie com os teus pensamentos. Não seja inocente a ponto de pensar, eu não fiz não, eu só pensei. O que é que tem pensar? Tem tudo, porque é por aí que o diabo vai começar a agir na sua vida. Então vá comigo em Romanos capítulo 12. Eu te mostrei o problema. O problema é o diabo ocupa a tua mente e faz dela uma fortaleza. Agora eu vou te mostrar a solução para você conseguir dominar a sua mente e evitar que a sua mente se torne essa oficina do diabo. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Substitua entendimento por mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma forma fácil de você entender um versículo é pegar o versículo e ler de trás para frente. Ou seja, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Renovar a minha mente. Deus quer renovar a tua mente hoje. Quem quer que Deus faça isso? Sabe o que é renovar a mente? É Deus tirar da tua cabeça, tirar da tua mente esses pensamentos errados, impuros, profanos, que não estão de acordo com a vontade de Deus, e implantar na tua mente a mente de Cristo, a ponto de você pensar como Deus pensa, e ser guiado não pelos pensamentos da carne, mas pelos pensamentos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, e como uma pessoa ele fala, ele sente e ele pensa. É tão verdade que ele pensa que a palavra diz: eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal. Deus ele está o tempo todo pensando coisa boa. Deus está olhando do céu para a terra agora. Você sabe o que Deus está pensando? Tem gente que acha que Deus está assim pensando: eu vou pegar esse bando de pecadores miseráveis, eu vou acabar com todo mundo. Isso aí é o diabo, viu? É Deus não. O pensamento que Deus tem é pensamento de paz. Deus está olhando para a terra e está vendo assim: esse povo são pecadores, estão perdidos, mas eu os amo tanto, eu vou dar um jeito de atraí-los para a minha presença. Estou pensando aqui numa maneira, eu vou usar alguém, eu vou colocar um vídeo no YouTube para aparecer para essa pessoa, alguém vai chegar no ponto de ônibus e vai dar um folheto, eu vou colocar alguém para trabalhar junto na mesma empresa, eu vou colocar alguém para estudar junto na mesma sala de aula, eu não sei, eu vou bolar um plano aqui e eu vou atrair essa pessoa para a minha presença. O pensamento de Deus é salvar, não é condenar. Não está na mente de Deus a tua condenação. O que está na mente de Deus é a tua salvação. Então você precisa controlar os teus pensamentos para não deixar a tua mente ser dominada por Satanás. Quando uma mente é dominada por Satanás, ele constrói duas principais fortalezas. Quais são as duas principais fortalezas da mente? A primeira é a preocupação. E eu nem vou perguntar, porque eu não quero te constranger, quem aqui está preocupado com alguma coisa, porque eu sei que metade ia levantar a mão e a outra metade ia ficar com vergonha. Então não vou nem perguntar.
mas eu sei que a preocupação tem sido uma fortaleza na mente de muitas pessoas. Porque a gente vive num mundo com tanta maldade, com tanta violência. É ou não é, minha gente? Nós temos tantas responsabilidades, tantos compromissos, tantos problemas para resolver, que seria até justificável a nossa preocupação. Talvez se você me contasse os teus problemas, eu iria dizer assim, realmente você tem muito motivo para se preocupar. Mas se eu te mostrar o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 6, você vai perceber que por mais que você tenha problemas, por mais que você tenha compromissos financeiros, por mais que você tenha filhos para criar, por mais que você tenha contratos para honrar, por mais que você tenha compromissos para cumprir, você não tem motivos para ficar preocupado nem ansioso. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6 e leia do 25 até o 34. É uma leitura extensa, mas vale a pena porque foi Jesus quem falou. E só de saber que foi Jesus quem pregou isso, já me dá vontade de ler tudo. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Então me acompanhe. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. E esse termo cuidadosos, em outras traduções, foi substituído por preocupados. Não andeis preocupados quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, preocupados, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Dê um glória a Deus aí, por favor. Que palavra maravilhosa que Jesus deixou para nós, hein? Em outras palavras, ele está dizendo, não deixe o diabo construir uma fortaleza de preocupação na sua mente. Em nome de Jesus, hoje Deus está tirando essa preocupação que está na tua cabeça. Tem gente aqui que está preocupado e está dizendo assim, pastor, você no meu lugar estaria tão preocupado quanto eu. Eu estou desempregado, a minha despensa está vazia, eu tenho filhos para criar, pastor, eu tenho um diagnóstico médico grave, pastor, eu estou no meio de uma crise conjugal, pastor, eu estou jurado de morte de inimigos que querem a minha cabeça, eu tenho motivos para me preocupar. Hoje Deus está te dizendo, lança as tuas preocupações todas no meu altar, e deixa que eu vou cuidar de você, igual eu cuido dos passarinhos, igual eu cuido das ervas do campo. Você vale muito mais do que uma erva do campo, você vale muito mais do que um passarinho, você custou o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe, a tua vida está na palma da mão de Deus. Oh, glória! Olha o que Paulo falou sobre a preocupação. E Paulo era um homem que estava o tempo todo ameaçado, perseguido,
Quando não estava preso, era procurado pelas autoridades para ser preso. Mas ele aprendeu a viver em paz, sem preocupação. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha como que Paulo lidava com as preocupações da vida. Ele escreveu dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais preocupados por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, ao invés de você ficar preocupado, ore. Você lembra como eu comecei a pregação de hoje? As nossas armas são espirituais e são poderosas para destruir as fortalezas do diabo. Qual é uma das nossas armas? Oração. Você tem motivo para se preocupar? Tem. Mas você vai se preocupar? Não. Por quê? Porque você vai levar tudo para Deus em oração. Quem entendeu agora? Você tem uma conta para pagar e não tem o dinheiro? Você tem um problema para resolver e não sabe como? Você tem um problema familiar que é maior do que você? Leva tudo para Deus em oração. E na tua oração, não faça uma reza. Me desculpem os católicos, mas vai procurar o dicionário que você vai ver o que é rezar. Rezar é o mesmo que repetir. Você vai fazer uma reza, você repete a mesma coisa de ontem, de anteontem, do mês passado, do ano passado, da época da tua avó. A oração é sempre a mesma. Não é racional isso, não é prudente, não é lógico. Imagina uma pessoa que te encontra todo dia e fala todo dia a mesma coisa. No primeiro dia você acha engraçado, no outro dia você acha que ela é meio esquecida, no terceiro você acha que ela é meio lesada. No quarto dia você já quer dar um cartão de um médico especialista para ela, né? No quinto dia você já está passando longe. Ih, lá veio o doido lá. Ela vai me falar a mesma coisa que falou a semana inteira. Imagina você chegando diante de Deus falando todo dia a mesma coisa. Não faz sentido. A tua oração tem que ser uma conversa com Deus. Você tem que chegar diante de Deus em oração e dizer: Senhor, eu estou aqui para te dizer uma coisa que está me inquietando, que está me preocupando. Eu não quero ficar essa noite em claro, não, Deus. Eu não quero emagrecer de preocupação, nem engordar demais também. Eu não quero ficar deprimido, roendo as unhas, ansioso. Então, Deus, eu vou te contar o que está acontecendo. E você fala como se Deus já não soubesse de tudo. É claro que Ele sabe. Mas mesmo assim, você conta. Porque na hora que você vai falando em oração, sem que você perceba, você está jogando aquele fardo pesado sobre Jesus, está recebendo o jugo suave dele nas tuas costas. E quando aquilo acabar, você vai ter uma paz que, como Paulo falou, excede o entendimento humano. É uma paz que ninguém explica. Alguém vai chegar para você e vai dizer assim: mas você não está com aquele problema para resolver? E eu estou olhando para você, você parece tão sossegado, tão tranquilo. O que é isso? Você vai dizer: eu entreguei tudo para Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ainda falando da fortaleza na mente, que é a preocupação. Olha o que diz aqui 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto desse verbo lançando. O que é lançar? O que é lançar? Hein? Deixa eu pensar na coisa aqui que eu posso. Pode? Não, o pessoal do louvor já está olhando para mim assim: não, pastor, só tem esse. O que é lançar, hein? Hein? Cadê? Segura. Lançar é você pegar uma coisa e dizer assim: não quero mais não, pega aí para você. Quem entendeu o que nós vamos fazer hoje? Você vai tirar essa ansiedade dentro de você. Você vai tirar essa angústia, essa preocupação de dentro de você e vai lançar para Deus. E vai dizer: toma, Senhor, eu não quero mais essa ansiedade dentro de mim.
Receba essa libertação. Levante as duas mãos aos céus. Eu estou sentindo uma unção gloriosa do Espírito Santo aqui. Tem gente aqui que já tomou 3, 4 tipos de remédio para ansiedade e nenhum resolveu. Mas hoje Jesus está te libertando da ansiedade. Lança para Ele essa ansiedade. Se livra dessa ansiedade. Ele tem cuidado de você até aqui. Ele não vai cuidar daqui para frente? Ele esteve com você ano passado, não vai estar esse ano? Ele te deu livramento no passado, não vai te livrar agora? Se livra dessa ansiedade em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Agora deixa eu te falar de uma segunda fortaleza que o diabo cria na mente. A primeira é a preocupação. A segunda fortaleza que o diabo cria na mente do ser humano é a autocomiseração. Vou repetir que é uma palavra estranha para alguns. Autocomiseração. Já ouviu falar nessa palavra? Nunca? O que é autocomiseração, pastor? Nunca ouvi falar nisso. Mas eu vou te explicar o que é e você vai entender. Autocomiseração é quando você olha para algo que você quer, que você sonha, que você almeja, mas ao mesmo tempo que você quer, que você sonha com aquilo, você diz para si mesmo: isso não é para mim, não. Quem sou eu para ter isso aí? Quem sou eu para chegar lá? Quem entendeu agora o que é autocomiseração? Vou te dar exemplos. O rapaz está de olho na moça, e aquela moça parece tão bonita, tão inteligente, tão especial, e ele não consegue disfarçar que ele está apaixonado. A moça passa e o coração até acelera. E ele fica assim, sabe, como se estivesse contemplando uma visão do paraíso. Mas ao mesmo tempo que ele está apaixonado pela moça, o que ele diz para si mesmo? Ah, quem me dera, se ela olhasse para mim. Não, ela não ia querer um cara como eu, não. Eu, coitadinho, eu não tenho moral para uma moça dessa, não. Ela jamais ia me dar bola. E às vezes, sabe o que está acontecendo? A moça do outro lado está olhando para o rapaz e está dizendo: sabe que ele é um gatinho? Está olhando e está dizendo assim: olha, sabe que se ele me chamasse para sair eu topava? Eu vou ficar por aqui, eu vou dar uma passada, vou jogar o cabelo de lado, vou botar um perfume especial, quem sabe ele me nota. E o bobão do outro lado está lá pensando assim: ah, se ela gostasse de mim. Você está entendendo o que é autocomiseração? Aquele casal ali já era para estar junto, mas um está olhando e dizendo assim: não, isso não é para mim. Quer outro exemplo? É quando a pessoa está numa carreira profissional e ela tem tudo para crescer naquela carreira profissional, mas ao mesmo tempo que ela tem vontade de crescer e tem potencial para crescer, ela olha para si mesma e diz assim: eu, gerente? Não, eu não, tem muita gente melhor do que eu. Tem muita gente mais preparada do que eu. Não, eu não tenho potencial para isso, não. Se me dessem, nunca me dariam a vaga. Mas se me dessem a vaga, eu não ia durar 3 meses. Tenho capacidade para isso, não. Isso é autocomiseração. Isso é uma coisa do diabo. É o diabo que coloca esse pensamento na tua cabeça, dizendo que você não pode, que você não vai, que você não é capaz. Tem gente que diz assim: eu até tenho o meu próprio negócio, mas é uma empresinha pequenininha, sabe? Eu sou MEI. Não, eu não vou chegar grande assim nunca, não. Imagina a minha empresinha, prestando um serviço grande, não. A gente não tem capacidade para isso. Eu assinando um contrato com a prefeitura da cidade, não, isso aí não é para outros maiores. Eu não, eu vou ficar sempre aqui, no pequenininho, no pouquinho, no varejo, vendo R$1.000 aqui, 2 aqui,
5 ali no máximo, nunca eu fechar um contrato de $500 mil. Não, isso não é para mim, não. Eu atender um cliente importante, relevante, eu ter presença nas mídias sociais, eu aparecer. Não, eu nunca. Deus está querendo tirar esse pensamento pequeno da tua cabeça e colocar dentro de você uma visão de águia, um pensamento grande. Eu vou te mostrar dentro da palavra como que o diabo coloca uma fortaleza na mente de algumas pessoas. Vem comigo em Números. Pastor, você esqueceu de falar o nome do livro. Não, o nome do livro é Números. Vá lá. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Aliás, deixa eu começar pelo 13, para você entender até um pouco melhor. Como é que o diabo cria essa fortaleza da autocomiseração na mente de algumas pessoas? Aqui em Números 13, eu vou resumir, depois em casa você lê com calma. Moisés estava querendo conhecer a terra prometida antes de levar todo o povo. Então o que ele fez? Israel tinha 12 tribos. Ele pegou um príncipe de cada tribo e disse para aqueles 12 homens: vocês irão na frente do povo. Vocês vão viajar para Canaã como espias. Vocês não vão contar para ninguém quem vocês são e o que vocês estão indo fazer. Vocês vão ir como um turista. E vocês vão ficar 40 dias na terra de Canaã, passeando, conhecendo, provando tudo que tiver para comer, indo em todo lugar que tiver para ir. Olha que tarefa boa, hein, gente? Quem queria uma bênção dessa assim? Ô, pastor, que me mandasse lá para Disneylândia, olha, 40 dias assim, hein? Para a Europa. Para onde que você tem vontade de ir? Pois é, mas aqueles homens foram escolhidos para ir conhecer Canaã antes de todo mundo. Passar 40 dias lá só turistando e depois voltar. Aí esses homens foram. 40 dias depois, eles voltam. Quando esses homens voltam, Moisés reúne todo mundo para que ouçam da boca deles o relatório de como era Canaã. E aí está escrito aqui, no capítulo 13, versículo 25, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Quando eles dizem este é o fruto, eles estão mostrando o fruto. Olha o fruto que eles mostraram. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Você consegue imaginar um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar com um pedaço de pau atravessado, um de cá, outro de lá? Você consegue imaginar essa cena? Pois eles viram esse cacho de uva lá e disseram: isso aqui a gente tem que levar, porque isso aqui é uma prova cabal de que essa terra é maravilhosa. Aí vieram os 2 homens assim, ó, puxando um baita cacho de uva gigante. E era de verdade. E o povo olhou aquilo e falou: gente, se o cacho de uva é desse tamanho, imagina a melancia. Imagina a jaca, hein? Que terra maravilhosa! É para lá que nós vamos, glória a Deus. Mas antes que o povo tivesse tempo de comemorar, olha o que os homens disseram, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do
Jordão. Versículo 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Sabe o que é isso? Autocomiseração. Aqueles homens viram a terra que Deus havia prometido, mas voltaram dizendo o quê? A terra é boa, mas não é para nós, não. Sabe aquele ditado? Isso aqui não é para o nosso bico, não. É para mim, não. É aquele rapaz apaixonado que olha para a moça e diz assim: ela nunca iria me dar bola. É aquele funcionário que diz assim: eu nunca vou chegar a ser gerente. É aquele empresário que diz: eu nunca vou ser grande. É aquela pessoa que vê um carro passando na rua e diz: eu nunca vou ter um desse. É aquela pessoa que vai num bairro nobre da cidade visitar alguém e diz: eu nunca vou ter uma casa dessa, eu nunca vou chegar numa coisa assim. É alguém que tem um ministério e diz: eu nunca vou ser relevante, eu nunca vou crescer, a obra de Deus na minha mão nunca vai dar fruto. Ei, escute uma coisa, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é um Deus grande e Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Em nome de Jesus, se apodere dessa palavra. Escute, Deus vai tirar de você hoje a mentalidade de gafanhoto. O que é que aqueles homens disseram? Diante deles, nós éramos como gafanhotos. Assim éramos aos olhos deles e assim éramos aos nossos olhos. Espera aí, o inimigo olhar para você como gafanhoto até que vai. Agora, você se ver no espelho como um gafanhoto, não dá, né? Alguém olhar para você e te ver pequeno, desprezível, um coitado, tudo bem. Agora, você olhar no espelho e se ver assim, mude a tua mentalidade sobre si mesmo. Levante a mão direita e diga: eu nasci para vencer. Não, só fala se crê. Se crê, diga: eu nasci para vencer. Diga: eu sou mais que vencedor. Diga: Deus é comigo. Diga: eu vou chegar longe. Diga: quem viver, verá o que Deus vai fazer na minha vida. Agora você começou a pensar grande. Agora você está tirando a autocomiseração. Você tem que começar a ter mais do que autoestima. Você tem que acreditar no Deus que te escolheu, que te chamou, que te levantou. As oportunidades vão aparecer na tua frente. E quando elas aparecerem, não tenha medo de abraçar. Eram 12 homens. 10 estavam tomados de autocomiseração, mas tinham 2 ali cheios do Espírito Santo. Será que tem 2 cheios do Espírito Santo aqui hoje? Aqui eu sou um deles, que é outro. Eita maravilha! 2 ali eram cheios do Espírito Santo. Sabe o nome deles? Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb começaram a ouvir aquele pessoal dizendo: a terra não é para nós, porque tem inimigo, porque tem gigante, porque tem isso, porque tem aquilo, eles tomaram a palavra e disseram: para tudo, para, vocês não sabem de nada. E aí eles começaram a falar. Versículo 7 do capítulo 14. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Eles viram os mesmos gigantes, eles viram a mesma terra, eles viram os mesmos obstáculos. Mas por que o discurso deles foi diferente? Porque ao invés de estarem cheios de autocomiseração, eles estavam cheios do Espírito Santo. A mente deles não estava dominada. O diabo quer dominar a tua mente
e colocar na tua mente essas fortalezas. E eu poderia falar de muitas outras, mas vou parar por aqui, porque eu preciso te dizer que além de construir fortalezas na mente, o diabo constrói fortalezas também no coração. E eu não sei o que é pior, se são as fortalezas da mente ou as fortalezas do coração. Mas já que eu falei de duas fortalezas da mente, eu posso falar de duas fortalezas do coração também? Posso? Abra a tua Bíblia comigo então na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz para Timóteo o seguinte. Me acompanhe, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu estou lendo a Bíblia na versão brasileira, revista e corrigida. Mas existem muitas versões bíblicas em língua portuguesa. E uma delas diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. E eu quero que você repita esta frase nesta versão. Diga: Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de poder. Deus não te chamou para você ser um medroso. E eu vou te falar uma verdade sobre o medo que talvez você não saiba. O medo é um espírito. Um espírito que não foi criado por Deus, nem foi colocado por Deus no ser humano. Quando Deus fez o homem não tinha medo de nada. Você já parou para pensar que o Adão vivia no paraíso com os bichos soltos? Já parou para pensar nisso? Pensa num bicho da floresta aí que você morre de medo até de assistir na televisão. Leão? Você teria medo de um rugido de leão? Pois é, o Adão vivia com os leões lá no jardim. Final da tarde ele chamava o leão. Aí o leão via com aquela jubona. E ele fazia cafuné na juba do leão. Deita aí, vai que eu quero descansar. E se encostava lá no leão e ficava lá. Brincava. Pensa num bicho que você tem medo. A onça pintada? Um elefante? Qualquer um. Adão não tinha medo de nada. E a Eva? A Eva não tinha medo de nada. Foi mesmo que ela ficou de bate-papo com quem mesmo, hein? Você conhece alguma outra mulher que ficaria de bate-papo com a serpente? Tudo bem que a serpente na época da Eva, do Adão, ela não era asquerosa como é hoje, né? Ela não era. Ela era mais assim para um réptil, tipo um jacaré, porque tinha patas. Deus que cortou as patas dela depois, né? Mas isso é história para outra pregação. O fato é, eles não tinham medo. Não tinham. Quando é que o homem passou a ter medo? Você vai lá no livro do Gênesis e você vai ver que quando o homem pecou, ele sentiu medo. E o que ele fez? Se escondeu. E aí Adão se escondendo, a mulher se escondendo, Deus foi lá falar com eles. Adão, onde estás? E o melhor é isso, né? Deus vendo os dois bobões lá escondidos atrás do pé de bananeira e fingindo que não estava vendo, né? O ser humano achar que se esconde de Deus é a maior perda de tempo que existe. Se tem alguém com quem não dá para brincar de esconde, é com Deus. O salmista falou: se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu for lá nas profundezas do abismo, o Senhor está lá também. O Adão lá escondido e Deus falando: Adão, onde estás? Cadê você? E aí o Adão, com medo de aparecer, fala: Senhor, eu ouvi a tua voz ecoando no jardim e temi. Foi a primeira vez que o homem teve medo. Ele só teve medo porque entrou o pecado. Enquanto o pecado não entrou, o medo não existiu. Quem entendeu o raciocínio? Deus não quer você com medo. Olhe nos olhos de alguém e diga: ou você acaba com os teus medos, ou eles acabam com você.
Pergunta aí se ele entendeu. Entendeu? Ou você acaba com os teus medos, ou eles acabam com você. Tem gente me ouvindo aqui que já perdeu grandes oportunidades na vida por causa do medo. Já perdeu promoções, crescimento, relacionamento, bênçãos espirituais e materiais, porque teve medo. Se livra desse medo em nome de Jesus, porque o medo é uma fortaleza que o diabo cria dentro do ser humano. Quer saber uma outra fortaleza que o diabo cria aqui dentro do coração? É a dúvida. A dúvida é uma fortaleza do diabo, porque a dúvida é o arqui-inimigo da fé. Vou te mostrar em Marcos capítulo 11, estou encerrando já a mensagem. Marcos capítulo 11, versículo 22, a palavra diz assim, olha, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Atenção, a tua fé tem que estar em quem? Em Deus. Alguém alguma vez te disse, o importante é ter fé. Já ouviu essa bobagem em algum lugar? Não é importante ter fé coisa nenhuma, não. A tua fé tem que estar em Deus. Não é qualquer tipo de fé que resolve. Não é qualquer tipo de fé que salva. A única fé que pode te abençoar é a fé em Deus. Se você anda colocando a tua fé em imagens de escultura, pare agora. Se você tem colocado a sua fé em pessoas vivas ou mortas, pare agora. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, passe um traço aí nessa frase, ó, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Jesus está usando aqui o que na língua portuguesa a gente chama de hipérbole, é um exagero proposital, ele está pegando uma coisa muito exagerada. Ele está dizendo, se você tiver fé e não duvidar no teu coração, você vai dizer para essa montanha sair daqui e ir para lá, e ela vai. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Se você tiver fé e não duvidar no teu coração, qualquer sonho vai se tornar realidade. Qualquer objetivo e propósito de vida vai sair do papel. Só que não pode duvidar no coração. Tiago, que foi meio-irmão de Jesus e depois se tornou um grande líder da igreja, escreveu na sua carta o seguinte, carta de Tiago, fui lá para o final da Bíblia agora, capítulo 1, olha o versículo de número 6 e 7. Quando você for pedir algo para Deus, lembre-se disso. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Como é que é a onda do mar? Hein, minha gente? O povo de João Pessoa conhece muito bem as ondas do mar. O povo privilegiado, né? Ou praias bonitas que tem na Paraíba, né? Será que eu vou ter tempo de conhecer todas? Será? Sei não, hein? Mas como é que é as ondas do mar? Você está dando uma caminhada ali na areia da praia, a onda vem, molha teu pé, depois ela volta. Aí ela vem, molha teu pé e depois volta, não é assim? Pessoa que duvida é desse jeito. Um dia ela está aqui no altar, oh glória, Deus é comigo, aleluia. Depois ela volta para a casa dela sem fé nenhuma. Depois vem de novo na igreja e diz, é hoje o dia do meu milagre. Depois ela volta para casa, não crê em mais nada. É igual a onda do mar, vai e vem, não tem constância. Você não pode ser desse jeito. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você duvida? Vou te dar um conselho. Ou você se livra da dúvida, ou você esquece da bênção. O que você vai decidir? Ou se livra da dúvida, ou esqueça da bênção. Porque as duas coisas você não vai conseguir ter, não. Se você é uma pessoa que duvida, não é o pastor Ademir que está falando, é a palavra de Deus. Leia aí o versículo 7.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem quer ver a família salva, levante a mão. Então não duvide. Creia, você e a sua casa servirão ao Senhor. Quem quer prosperar, levante a mão. Não duvide. Deus vai te dar riquezas e honra nessa terra. Quem quer cura e libertação, levante a mão. Não duvide, porque se creres, verás a glória de Deus. Quem quer morar no céu, levante as duas mãos, as duas mãos, as duas. Não duvide, Ele prometeu que iria preparar morada para mim e para você, e a morada já está preparada. Ô glória, fica de pé no teu lugar, por favor. Pastor, me explica como é que eu faço então para impedir que o diabo crie fortalezas na minha mente e no meu coração. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus. E essa armadura serve para mim e para você, para que a gente se proteja dos ataques do diabo. Sabe como que você vai impedir que o diabo coloque essas fortalezas na tua mente? Coloque na tua cabeça o capacete da salvação. Para que serve um capacete? Proteger a cabeça, não é? Espiritualmente falando, o capacete da salvação é para proteger o quê? A tua mente. E a couraça? Para que é um colete à prova de bala? É para quê? Para proteger os órgãos vitais, né? Coração, pulmão. O que é que Deus quer quando Ele fala, coloque a couraça da justiça? Ele quer proteger o teu coração. O sábio Salomão escreveu em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Feche os teus olhos agora, por favor. Deus te trouxe aqui nesta noite por um plano, por um propósito glorioso que Ele tem na tua vida. E esse propósito começa em salvar tua alma. Salvar a tua alma para Deus é prioridade, é o que Ele mais quer fazer. Por isso eu pergunto, há alguém aqui nesta noite que ainda não se sente salvo, que ainda não entregou a vida para Jesus, ainda não o recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mas gostaria de receber a Jesus hoje, para ter o seu nome escrito no livro da vida? Quem quer? Pastor, eu quero. Levante a sua mão bem alto se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer hoje receber a Cristo como teu único Senhor, como teu único Salvador, não se envergonhe não, levante a sua mão agora bem alto, porque hoje é noite de salvação. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, sabia? Eu já fui salvo, eu já tive o meu nome no livro da vida, mas tanta coisa aconteceu comigo que eu acabei tropeçando na fé e caindo, e me afastando da casa do Pai. Pastor, eu já estive na presença de Deus, eu já provei da presença de Deus, mas eu me afastei. Eu gostaria de voltar, eu gostaria de me reconciliar, eu gostaria de voltar ao primeiro amor. Você que está aqui nesta noite é um filho pródigo, é uma filha pródiga, se afastou da casa do Pai, quer voltar para Jesus hoje? Quer se reconciliar com Jesus hoje? Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha. Se você quer, e eu quero, pastor, glória a Deus. Você que quer, sai do seu lugar e vem cá. Deixa eu orar por você. Vamos aplaudir a Jesus. Vem mesmo, venha. Quem mais quer? Pastor, eu também quero. Dobra o seu joelho comigo aqui, jovem, diante do altar. E se tem mais alguém que quer vir, venha. Enquanto isso, deixa eu falar com você que me assiste à distância pelo YouTube, pela TV, ou me ouve pela rádio, me acompanha pelas plataformas digitais. Eu não sei onde você está, mas eu sei que o Pai te ama e tem um plano para você também. Aí onde você está, se for possível, dobre os joelhos como eu estou fazendo aqui, como esse jovem está fazendo, né? Se não for possível dobrar os joelhos, você pode ao menos colocar a mão sobre o coração e repetir esta oração junto comigo, porque aí onde você está, haverá salvação para você também. E vocês que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida em João Pessoa, na Paraíba, estenda a sua mão na direção
do altar. Jovem, coloque a mão sobre o coração e ore comigo. Diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todas as minhas falhas. E eu te peço, escreve agora o meu nome no livro da vida. Me dá força, Senhor, para permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Deixa que eu vou orar por você e toda a igreja também vai orar. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico e te exalto por esse filho pródigo que está voltando agora para a casa do Pai, para os braços do Pai. Eu não sei por quanto tempo ele esteve afastado, nem por onde ele andou, nem o que ele fez. O que eu sei é que ele ouviu a tua palavra, creu e está agora aqui diante do teu altar, de joelhos dobrados, reconhecendo que ele precisa de ti. Então perdoe os pecados, as falhas dele, escreve esse nome no livro da vida e dá força para ele caminhar até o fim na tua presença, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.